A paz seja contigo, amém? Estamos aqui reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um enorme prazer de mais uma vez eu me encontrar na presença do Pai, amém? Hoje vocês entraram aqui neste canal, não é como diz o povo por aí afora não, que vocês caíram de paraquedas, amém? Foi Deus que proporcionou você entrar nesta live ao vivo comigo, amém? Onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. É uma honra, é uma alegria estar na presença de Deus, amém? Já estamos de pé, como eu falei para vocês, com a Bíblia nas nossas mãos também. Abre a sua também, lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o 10. Deus tem o melhor de Deus para nós na nossa vida. Enquanto vocês vão procurando aí em casa, por gentileza, vai compartilhando. Tem muitas pessoas que às vezes vêm pedindo link e não dá para me poder passar porque está ao vivo. Amém? Mas vocês que estão em casa, tem essa prática rapidinho aí de estar compartilhando. Compartilhe com todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus, amém? E somente Deus para recompensar cada um que está compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Já são 163 pessoas, amém? Ovelhinhas que estão registradas, amém? Aqui no canal do YouTube, amém? Vocês inscrevam no canal e o YouTube sempre vai estar alertando, te avisando o momento que nós estaremos entrando no ar. Igreja do Cordeiro, quem encontrou a palavra de Deus, diz amém! Amém! Que maravilha, amém? A palavra de Deus aqui na minha Bíblia, na sua aí, nas suas mãos, está escrito o seguinte: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Quem crê que vai acontecer milagres aqui nesta noite, diga amém. Amém. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Se você não orou, ainda dá tempo de orar, amém? A oração é a chave que abre portas, amém? Para as nossas vidas. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê uma palavra linda e maravilhosa aqui nesta noite, amém? Encurva a sua cabeça, fecha os teus olhos, por reverência, por respeito, amém? E abra a tua boca, amém? Para falar com Ele, porque Ele está aqui prontinho para ouvir a tua voz, para você pedir a Ele aquilo que você veio buscar aqui nesta noite, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu já quero agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra.
que o Senhor envia direto dos céus para os nossos corações. Eu não sei, meu Pai, quem neste exato momento está precisando, meu Deus, de um milagre, mas eu tenho certeza, onde estiver esta pessoa, o Teu Espírito Santo irá soprar a minha voz, aleluia, ao encontro de cada lar, cada vida, Senhor, que estão realmente, meu Deus, precisando de um milagre. Quem sabe, meu Pai, que tem alguém orando comigo dizendo: quando virá o meu milagre? Quando virá o meu milagre? Oh, labra cantora baia surimianda labra xandarai. Papai, eu já quero abençoar todos que estão comigo nesta live ao vivo, Senhor, pessoas que eu nem conheço, meu Pai, mas Tu o conhece. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, aqui nesta noite, e todos que se esforçaram para estar nesta noite, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoa também todos os escritores, meu Pai, que tem deixado, meu Pai, meu Deus, estudos bíblicos, meu Pai, para nós aprendermos e se achegarmos mais perto de Ti. Pai, fica conosco e nos garante a bênção e nos garante a vitória. É que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se assente, amém? Com cuidado, se assente colocando a Bíblia do lado. Vamos adorar a Deus com palmas bem fortes para Ele, amém? Aleluia! Deus é bom, não é? Aleluia! Deus, Ele é bom em todo tempo, e todo tempo Ele é bom. Não existe um Deus tão bom quanto o nosso, amém? Estamos para desconhecer, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. O título aqui desta noite é o seguinte: na Bíblia está dizendo assim: a cura de um coxo e um discurso de Pedro no templo. E hoje nós vamos falar o seguinte, repita assim comigo: quando virá o meu milagre? Vamos repetir mais uma vez? Quando virá o meu milagre? Você já fez essa pergunta, pelo menos uma vez na vida? Às vezes nós estamos assim, tão ansioso, preocupado, pensando: meu Deus, quando é que o meu dia vai chegar? Qual o dia que o meu milagre vai chegar? Hoje nós vamos falar sobre isso, e tudo isso se refere, irmão, através da fé. Amém? Nós acabamos de ler, querida igreja, lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Mas presta aqui atenção, vamos voltar a nossa mente, nosso coração para o Senhor. Não deixa que nada venha tirar, amém, a sua atenção aqui nesta noite, amém? Igreja do Cordeiro, frequentemente ouvimos pessoas também que falam que estão esperando uma resposta de Deus para suas vidas ou por algum tempo. E dentro, querida igreja, dessas pessoas, aleluia, aqueles que esperam em oração. Mas também existe aqueles que não fazem nada, não oram, não buscam, não jejuam, mas mesmo assim estão querendo também receber milagres. É, não é? Igreja, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos alguns exemplos de pessoas que esperaram muito por um milagre. Quem lembra desse milagre? Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra? Ou quem já leu, pelo menos, ou quem já ouviu. Quanto tempo, igreja, ela esperou pelo milagre? Quem lembra? 12 anos ela esperou por quanto tempo? O milagre. 12 anos esperando o quê? O milagre. Foi tempo ou não foi? Foi um tempo muito complicado na vida dessa mulher. A Bíblia não fala o seu nome, mas só conta o relato do que estava acontecendo na vida dela, dizendo que ela estava sofrendo com fluxo de sangue por 12 anos. Todo mundo já sabe a história dela, que ela fez de tudo
para que pudesse encontrar a cura. Ela procurou os melhores médicos naquela época, porque já existia. Nada aconteceu. Com certeza vai saber, talvez ela pode ter procurado algum curador. Também não aconteceu o milagre. E o milagre dela só aconteceu de que maneira, igreja? Quando ela encontrou quem? Jesus. O momento que ela encontra com Jesus, o momento que ela, sabe, começa a sentir o desejo de conhecer quem é esse Jesus, que tanto o povo fala, que cura, que liberta, que transforma, que ressuscita os mortos, faz o paralítico andar, o surdo ouvir, mudo falar, cego ver. Ela falou, não, eu preciso conhecer ele. Eu preciso saber quem é este homem, porque já faz 12 anos que eu estou na fila da espera, esperando esse milagre. E agora a única que faltava para ela, irmãos, era encontrar Jesus. E todo mundo sabe de que maneira ela tocou em Jesus. Amém? Ela tocou Jesus de uma maneira diferente. E hoje Jesus também quer ver também os seus toques. E que toque é esse? Toque em Jesus aqui nesta noite pela fé. Aleluia. Outra mulher também, irmãos, que também pôde contar o milagre. Quem lembra dessa daqui, ó? Embora eu não fale o nome dela também, tá? Eu só falo do que ela estava passando. Quem lembra daquela mulher que andou encurvada? Quem já leu na Bíblia? De uma mulher que andava assim, ó, encurvada, quase olhando, encostando praticamente no chão, olhando para o chão. Quem já leu? Quanto tempo essa mulher esperou pelo milagre? Quem lembra? Ninguém leu, irmãos. Só essa mulher encurvada. Aleluia. Quanto tempo? Sabe quanto tempo ela esperou pelo milagre, irmão? 18 anos. A mulher de fluxo foi 12. E essa mulher encurvada, com quanto tempo recebeu o milagre? 18 anos. Pensa, uma mulher 18 anos encurvada, não poderia se endireitar para comer, como a gente costuma comer, beber água. Ela nem podia beber água como nós, porque ela estava o quê? Encurvada. Mas quando ela encontrou Jesus também, o que aconteceu com ela? Foi curada. Olha para você ver aqui, hoje nós temos no culto, mas tem pessoa que só vem por vir. Deus não quer que você venha por vir, Ele quer que você venha ter encontro com Ele. Ele quem, pastora Patrícia? Com Jesus. Porque só Ele pode mudar toda a nossa história. Quem está à espera de um milagre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois vocês lêem na sua Bíblia, que não vai dar tempo por causa do horário, lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 e 16, que vocês vão ver do que eu estou falando, amém? Lá em Betesda também, quem lembra desse? Lá em Betesda havia um homem paralítico. Quem sabe quanto tempo ele esperou pelo milagre? Quem sabe? Ninguém sabe? 38 anos. Um esperou 12, outro esperou 18, e outro esperou quanto tempo? 38 anos, irmãos. Olha quanto tempo. E ele só recebeu o milagre quando ele encontrou quem? Jesus. Tenho certeza que ele procurou tudo que havia de expectativa naquela época. E nada aconteceu. Mas quando ele teve encontro com Jesus, tomou uma posição na vida dele, amém? Lá no tanque de Betesda, ele recebeu o quê? A cura. Livro de João, capítulo 5, versículo 5. Então, o próprio Senhor Jesus, ele esperou completar quantos anos, querida? Quem sabe essa? Para começar o seu ministério. Quem lembra? Quanto? Quem sabe? Quem sabe? 30 anos, irmãos, para começar o ministério, né? Ficou 3 anos, né? Fazendo a obra e depois o Senhor levou, né? Lucas, capítulo 3, versículo 23. Até Jesus precisou o quê? Esperar o tempo na vida dele. Só que hoje, irmãos, já não dá mais para quê? Esperar. Porque Jesus está perto para vir nos ler. Para nos levar. Então está na hora de nós se posicionar. Lembra dessa aqui também? Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, eles pensaram que Jesus tinha chegado o quê? Atrasado. Quanto tempo
ou quantos dias, né, demorou para que Lázaro fosse ressuscitado? Quanto? Quanto? 4 dias. Olha para você ver. Marta e Maria achavam que Jesus estava demorando. Está morto! Não tem mais jeito. Mas, irmãos, a Bíblia nos conta dizendo, amém, que demoraram 4 dias depois que Lázaro já tinha morrido. Esse já foi diferente. Lázaro já tinha o quê? Morrido. E vocês estão o quê? Vivos. Não queira morrer primeiro para depois receber o seu milagre, amém? Receba o seu milagre antes de morrer. Antes de morrer. Amém? Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 39. Igreja, mas Jesus, presta atenção aqui, mas Jesus nunca chega a atrasar. Ele vem no tempo certo. No tempo de Deus. Assim como está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que é um tempo determinado para todas as coisas. Tudo isso, querida igreja, ensina que precisamos aprender o que é a esperar, compassivo, no Senhor. Está escrito isso aonde? Salmos 40, versículo 1. Irmãos, esperar com paciência. Mas nem tudo, irmãos, precisa ser dessa forma. Amém? Tem coisa na nossa vida, irmão, que não dá para esperar. É, não é? Tem coisa na nossa vida que precisamos receber, ó, assim. É, não é? Fração de segundo, é, não é? Na verdade, querida igreja, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Presta atenção aqui. Deus é que espera eu, você, os ouvintes, uma oração de fé. Quem está entendendo a glória a Deus? Para então operar maravilhas na minha vida e na sua. Você acha que Deus está demorando te responder aqui nesta noite? Talvez você esteja demorando tomar uma posição de fé verdadeira. Às vezes você está cobrando, Deus, mas por que eu não fui curada? Deus, por que essa porta não se abriu? Deus, mas Deus, por que isso, por que aquilo? Sabe por quê? Porque nós não tomamos uma posição. Nós não queremos se posicionar. Queremos colocar, sabe, tudo isso em Deus. Será que é Deus que está errado e nós estamos certos? Deus está esperando que nós tomemos o quê? Uma atitude de fé. E muitas vezes nós queremos que fulano faça isso, Beltrano faça isso, que ciclano faça isso. Mas somos nós que precisamos tomar uma atitude do quê? De fé. Vamos voltar lá para a história, lá no livro de Atos, capítulo 3, onde nós lemos? Igreja, Pedro e João encontraram quem? Quem que eles encontraram lá no templo, lá, Formosa? Ele encontrou quem? Um paralítico. Se ele encontrou um paralítico porque ele não andava. E ele estava onde? Ele estava aonde? Na porta Formosa. Vamos lá, na porta Formosa. Na porta Formosa. Do que? Do templo. Vamos lá, vamos aprender da palavra de Deus. E este homem, querido, presta atenção. E este homem não podia entrar no templo. Ele não podia entrar aonde? Pergunta, mas por que, pastor, que ele não podia entrar no templo? Por quê? Porque, segundo a lei, nenhuma pessoa com defeito poderia entrar. Então, o paralítico não podia entrar. Ele podia ser paralítico, mas com certeza, como ele não fez tratamento nenhum, não fez fisioterapia nem nada, com certeza ele estava o quê? Tudo torto. É ou não é? Todos os nervos atrofiados. Então, ele não podia entrar aonde? No templo, na casa de Deus. Pensa se fosse no dia de hoje, irmão, o cego não podia entrar, o surdo não podia entrar, amém? Com as deficiências, né, os AVCs não podia entrar. Sim ou não? Sim. Segundo a lei, nenhuma pessoa com defeito poderia entrar. Depois vocês leram na sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 21 e versículo 23. Mas olha o que muda. Mas na nova aliança de Jesus é que entra o doente e a igreja, o doente entra onde? Na igreja e sai o quê? Curado. Isso é só, irmãos, na nova aliança. Amém? Mas lá na época que estava acontecendo com esse paralítico lá no templo,
Na porta formosa, ele não poderia o quê? Entrar. Amém? Não importa, querida igreja, quanto tempo você está esperando, mas presta atenção aqui nesta noite. Deus, ele vai operar em sua vida, sim ou não? Sim. Vamos refletir aqui comigo sobre algumas coisas que precisamos fazer para que o milagre venha a mim, venha a você. Você sabe qual é a primeira coisa que ele espera de mim, de você? Quem sabe? Levanta as mãos. Glória a Deus. Ninguém sabe? Repita assim comigo. Quando você orar. Não tem como receber milagre se você não orar. Pedro e João, querida igreja, eles estavam indo aonde? Para oração. Aonde? No templo. Então, quando ele encontra quem? Um homem aleijado, paralítico. O que acontece naquele momento? Ele ministraram sobre ele o quê? A cura sobre a sua vida. Eles estavam indo para a oração, eles encontram no meio do caminho quem? O paralítico. E Pedro e João entenderam, presta atenção aqui. Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida, sim ou não? Sim. Que há tanto tempo esperavam com ousadia e falaram de Jesus àquele homem. Presta atenção aqui. Como diz o hino, né, que muitos conhecem, bendita a hora da oração. O momento da oração é a hora mais abençoada do dia. Então, olha o que diz lá no livro de Jeremias, repita assim comigo, lá no capítulo 29, versículo 12, diz assim comigo, vamos lá, todo mundo falando comigo. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Como que ele me ouve, pastora Patrícia? Como que Deus vai me ouvir? Eu orando a ele, ou seja, eu falando com ele. Deus, ele só vai falar comigo, ele só vai falar com você quando você orar. Na oração levamos o que para Deus? As nossas preocupações, sim ou não? Sim. Problemas, sim ou não? Sim. E depois que nós entregamos isso para Deus, quando nós voltamos para casa, de que maneira nós vamos voltar? Abençoado por quem? Pelo Senhor. Presta atenção aqui, igreja. Mas a oração não é apenas pedir. Também é de desfrutar da comunhão com Deus. Conversar com Jesus, agradecer por tudo, adorar a Ele como Senhor de nossas vidas. Quem está entendendo? Querida igreja, há pessoas que querem ser abençoadas, mas não está disposta a pagar o preço da oração. É igual aquele ditado popular, 6 horas por mim. Ora lá, pastora Patrícia, por mim, que eu vou ficar aqui na tranquilidade. Vou ficar aqui de boa, como diz o povo aí de fora. Não querem pagar o quê? O preço da oração. Querem receber tudo pronto, como fast food, como você pega lá seu aplicativo lá e faz o pedido. Acho que vai acontecer do mesmo jeito, fast food espiritual. Como se Deus tivesse um teleentrega. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Onde você só liga e a pizza chega. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Mas não é assim, querida igreja. Você precisa orar, 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 orar e orar. O momento da oração, querida igreja, é a hora do milagre. Enquanto oramos, a nossa fé se fortalece para Deus realizar um milagre nas nossas vidas. Enquanto oramos, a nossa fé, o que acontece? Se fortalece para Deus realizar o que, igreja? Milagres na nossa vida. Quando você vai à igreja, deve ser sensível tudo que acontece. Pois como nós estamos numa reunião como hoje, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, você tem que estar com o ouvido sensível, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com a sua igreja. Aleluia. Deve estar sensível a tudo que acontece como possibilidades para que Deus opere maravilhas através da sua vida. Você tem orado, você tem pedido, você tem se dedicado tempo em comunhão com o Senhor?
Permaneça em oração, pois quando menos esperar, Deus ele vai operar. Aleluia. Diga assim comigo. Número 2. O que eu preciso fazer que o milagre venha até mim? Quando você falar. Repita assim comigo. Quando você falar. Você vem na igreja e fica quietinho, achando que Deus vai fazer tudo assim, ó, em fração de mágica. Você precisa falar, não é para ser acanhado nem tímido. É para você o quê? Falar. Um exemplo, irmão, se você tiver com uma cólica de rim, eu quero ver você falar assim, Arnaldo, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Você não vai falar isso. Cólica de rim, para quem teve, é igual quando a mulher vai ter dar luz ao parto, ao filho. Você berra, você grita, você fica até mal educado. Se deixar, você arranca a roupa, você perde até vergonha. Mas quando se trata de vir para a casa do Senhor, pedir algo para Deus, a gente fica quietinho, achando que Deus tem que falar tudo, tem que fazer tudo, e nós, ó, de boa. Não! Ao ver o paralítico caído, vamos voltar para a história. Ao ver o paralítico caído, sabe o que ele estava esperando? Sabe o que ele estava esperando, igreja? Estava esperando o quê? Uma moeda. Ou seja, estava esperando o quê? Uma esmola. Ou um pedaço de pão. Pedro não ficou calado quando ele viu aquele paralítico. Com a autoridade do Espírito Santo, ele disse para aquele paralítico, para aquele homem, dizendo: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia. Aleluia. Tem momentos na vida que a gente precisa dar autoridade. Glória a Deus. Porque se ele não usasse de autoridade, aquele paralítico não ia andar, porque ele estava esperando uma esmola. Ele não estava esperando um milagre. Ele estava esperando o quê? Uma esmola. Quem sabe você veio aqui nesse culto não para receber milagre, mas vem para receber esmola. Olha, hoje você entrou no lugar errado, porque Deus não dá esmola para ninguém. Aleluia. Deus dá bênção, Deus dá bênção, Deus dá bênção, Deus dá bênção. Oh, maravilha! Possivelmente o pedinte tinha mais que o próprio Pedro, que não tinha nada para dar em dinheiro para ele. Mas Pedro se lembrou da sua maior riqueza, que é o nome de Jesus. E neste nome há poder para o impossível. Depois vocês lêem lá o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Igreja, é como se você tivesse um cartão de crédito. As promessas são o crédito, a senha para liberar o crédito. E sabe qual é este nome? O nome de Jesus. Aleluia. Se você não usar a senha, não terá crédito aprovado. Aleluia. Há pessoas, querida igreja, que oram, mas não falam palavras de autoridade. Profetizo a bênção. Se você orar para uma pessoa ou situação e depois começar a reclamar, estará confirmando o problema, perdendo a sua bênção. Aleluia a Deus. Você tem autoridade para declarar vitória aqui nesta noite sobre a sua vida? Aleluia. Quando aparecer uma situação difícil, não perca a oportunidade de abençoar. Pedro não confirmou a situação dizendo que o homem era aleijado e pobre. Ele declarou que Jesus poderia o quê? Curar. Aleluia. Você tem declarado vitória sobre a sua vida? Glória a Deus. Não perca a sua bênção nesta noite. Se você saiu lá da sua casa, você não veio aqui para um passatempo. Você veio aqui para Deus mudar a sua vida. Você tem declarado vitória sobre a tua vida, então não perca a sua bênção, profetize. Diga assim comigo, número 3. O que você precisa para receber o seu milagre? Repita assim comigo, quando você agir. Você precisa agir. É sair do comodismo, é sair do anonimato e começar a agir. Além de orar, querida igreja, é falar com autoridade. Aleluia. A mesma coisa, se eu for orar para uma pessoa que está possessa de demônio e falar com uma voz normal, minha, não vai acontecer nada. Mas se eu usar a voz de autoridade contra aquilo, espírito imundo que está possuindo aquele corpo, ele não vai resistir o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Além de orar e falar com autoridade, Pedro e João também agiram com intrepidez. Foi rápido, foi esperto e amor. Eles estenderam a mão
Ergueram o paralítico, ele não esperou o paralítico se levantar. Tem momento que tem que fazer assim, irmão. Tem pessoas que às vezes você tem que arrastar, trazer na força, porque esperar da vontade deles nunca vem para a presença de Deus. Olha o que eles fizeram. Eles estenderam a mão, ergueram, porque o paralítico estava sentado, ergueram o paralítico. Essa atitude foi o cumprimento para um milagre acontecer na vida dele. Não adiantaria orar e profetizar sem agir. Se você quer ver o paralítico andar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que levantar ele, para que ele dê os primeiros passos. Igreja, essa atitude foi um conjunto. Presta atenção aqui. Pedro e João, eles estenderam a mão e o paralítico esforçou. Irmãos, eles levantaram. Mas o esforço tinha que partir de quem? Do paralítico. Porque quem não podia andar? O paralítico. Amém? E ele se esforçou para levantar, e a força que operou o milagre foi o quê? A fé que atua pelo amor. Aleluia. Assim tem que ser, irmãos. Lê lá na sua Bíblia depois, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Muitos crentes, querida igreja, oram, profetizam, mas fica só olhando e não faz nada. Aleluia. Aleluia. Querem receber oração e profecias de bênção, mas não tem atitude. Quem está entendendo aí? Não tem atitude. Confia no Senhor e faz o bem. Onde está escrito isso? Livro lá de Salmos 37, versículo 3. Igreja, não adianta confiar em Deus, mas fazer tudo errado. E não fazer nada. Sabe o que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17? Repita assim comigo. Portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se a Monize e o irmão Elvis não fosse lá na casa da Dai, trazer aqui, ela não tem como receber o milagre. Quem está entendendo da glória a Deus? Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca diante de Deus. Você precisa fazer algo que seja uma atitude de fé. Crer que agir com fé. Então creia nesta noite, querida igreja, porque se creres verá o quê? A glória de Deus. Só crendo, irmão, que você vai ver a glória, o milagre. Livro de João, capítulo 11, versículo 40. Pode ser um gesto simples, como estender a mão, mas que seja o fruto da sua fé. Você está disposto a tomar atitude de fé aqui nesta noite? É a mesma coisa se eu trazer alguém aqui para orar e eu falasse para vocês, quem crê que Jesus vai curar? Tu vai falar, eu! Mas o eu não só adianta, você precisa agir a sua fé. Você precisa estender suas mãos, levantar as suas mãos e declarar o milagre. Tenha coragem aqui nesta noite de fazer algo que demonstre a sua fé. O seu milagre está chegando. Quem crê assim que o seu milagre está chegando? Aleluia. Conclusão aqui, irmãos. Muitas pessoas ficam como aquele homem. Amém? Paralisado à porta da igreja. Que são os cristãos indecisos que não tomam posição na presença de Deus. Igreja, parecendo uma paralisia espiritual, onde a vida cristã não progride, não cresce, fica estagnado. O seu lugar não é na porta da igreja. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Em si no altar do Senhor, ministrando na sua presença. Levante-se, aleluia, para Jesus, para servir a Deus. Também há, querida igreja, quem peça esmola para Deus, mas Deus não tem esmola para dar, como eu falei para vocês. Ele só sabe dar o melhor para mim e para você.
Aleluia. Ainda aqueles que só ficam olhando e não oram. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Não falam, não tomam atitude de fé. Deus, querida igreja, está esperando você orar para responder a sua oração. Glória a Deus. Quando você começar a profetizar palavras de vida e agir com autoridade, em nome de Jesus, o seu milagre vai chegar, irmãos. Olha que Deus tremendo. Tudo depende, irmãos, da sua fé. Não depende de Deus. Depende da sua fé. É a sua fé que vai acontecer milagres. E muitas vezes não é só na sua vida, é na vida daquilo que você ora, naquilo que você acredita. Irmãos, tem coisas às vezes, irmãos, que é o inimigo e não a pessoa. As pessoas têm que entender. Você pode ver que a gente ora pedindo. Se for enfermidade, você não vai orar comum. Você vai orar com autoridade. É ou não é? Você vai mandar que o mal vá embora. E depois aí que você vai profetizar o quê? A cura. Não aceita o inimigo, aleluia, colocar o mal sobre a tua vida. Para fazer, ai, coitadinha. Não! Ou você gosta daquilo que o inimigo faz na sua vida? Olha que eu tenho orado por milhares de pessoas. A maioria tem pessoas que aceitam Satanás, aleluia, operar na vida dele. É como se fosse um troféu para ele, para ela. Uma vez, irmãos, eu tenho um primo que ele é pastor da Internacional da Graça de Deus. Nessa época ele estava ali no centro da cidade. Ele congregava com o Santo Teatro na José Paulino naquela época, quando foi mudado para outro lugar, né? Aí ele foi dar, não sei o que ele foi fazer no centro da cidade, foi dar uma voltinha no centro da cidade. Encontrou um senhor com uma enfermidade nas pernas. Quem já viu falar daquela doença elefantise, que fica enorme a perna? Uma fica magrinha e outra fica, né, grandona. E ele passando ali, e aquilo incomodou. Ele foi se aproximando e esse senhor estava pedindo uma esmola, por favor. E ele chegou bem pertinho dele e perguntou: o que você quer? A esmola ou a cura? E com certeza você sabe qual foi a resposta dele. Ele falou assim: eu quero a esmola. E falou assim: porque esse aqui, colocando a mão na doença, é o que traz pão para minha casa. Quantas pessoas são assim, irmãos? Preferem morrer com a doença e ganhando todo dia uma esmola do que ser curado e trabalhar livremente. Podem ganhar até muito mais do que aquilo que ele está pedindo na rua. Quantas pessoas querem ficar escravo da doença? Tem quantas pessoas que a mãe já foi orar e falava assim para minha mãe: eu prefiro morrer do que ser curado. Já vi pessoas que Deus levou, Deus matou, tirou a vida. Porque ele não queria o quê? A cura. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem coisas que às vezes o inimigo entra, você ora, o demônio sai, mas se a pessoa quiser continuar a ficar daquela forma, ela vai voltar a ficar doente. A Bíblia nos diz, irmãos, que dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Escolha o bem nesta noite. O Senhor está falando que o seu milagre vai chegar. Mas você tem que permanecer firme na bênção. Aleluia. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que passam um momento difícil porque não quer se posicionar. Tem pessoas que preferem ficar pedindo, do que ter uma geladeira farta, um armário farto, cheio de bênçãos. Não, ele prefere o quê? Pedir. É como um ditado popular, virou um costume, um hábito, que isso para mim é uma doença. Uma doença que ele não quer ser curado. E hoje Deus está falando para você: você quer o seu milagre? Ou você quer continuar do jeito que vocês estão? Sempre pedindo uma esmolinha aqui, por favor, pelo amor de Deus. Me ajuda aqui, por favor. Não, irmãos.
Eu não quis ficar o resto da vida dependendo dos outros, que era minha mãe. Minha mãe levava eu nos braços, minha mãe dava banho em mim. Eu já era mocinha, já tinha 16 anos de idade. Minha mãe dava banho em mim, lavava meu cabelo, penteava meu cabelo, punhava a roupa de mim e eu colocava eu para dormir no colo dela. Punhava comida na minha boca, água na minha boca. Mas a minha mãe, ela nunca aceitou a vida que eu estava vivendo. Aleluia. Ela nunca. Porque por causa eu demorei muito tempo para andar, eu tinha os nervos todos descontrolados, eu puxava muito. Então minha mãe pegava a coberta, enrolava no meu corpo. Sabe você enrola um bebezinho assim, sabe, né? No colo. Minha mãe embrulhava, eu bem apertado, ponhava no... Gente, já era grande, já era grandinha. No colo, porque eu não parava. Eu ficava assim, ó, puxando. Puxava as pernas, tinha que apertar bem para meus nervos não ficar, tipo, descontrolado. E eu no colo da minha mãe e minha mãe orando. Minha mãe orava. Minha mãe repreendia. Minha mãe nunca desacreditou do milagre de Deus na minha vida. Ela falou, pode se passar o tempo que for, mas o milagre vai chegar na sua vida. E chegou! E chegou, igreja! Minha mãe nunca ensinou eu a aceitar o mal sobre a minha vida. E por que você tenta aceitar isso na tua vida? Você não nasceu assim, embora eu nasci assim, mas você não nasceu assim. Eu nasci, né? Já nasci com esses problemas. Desde o nascimento, surda, muda, paralítica, desde o meu nascimento. Um câncer no cérebro, leucemia no sangue. Nasci com isso. Mas mesmo assim, minha mãe nunca aceitou isso na minha vida. E por que você aceita? E por que você aceita isso sobre a tua vida? Por que você acha que isso é bom para você? Que benefício está trazendo isso para você? Porque, irmãos, é triste ficar toda hora precisando de alguém para poder fazer alguma coisa para você. Porque assim foi comigo. Minha mãe precisava trabalhar, minha mãe trabalhava de doméstica. Minha mãe quase nem trabalhava, porque a minha irmã ficava, praticamente minha irmã ali, a Úrsula, a missionária Úrsula, morava dentro do hospital, mais ficava dentro do hospital do que em casa. Quando não era minha irmã, era eu. Todos os enfermeiros já até conhecia. Quando a minha irmã tinha as crises, eu falei, Úrsula, veio nos ver de novo, Úrsula. Minha irmã ficou praticamente, minha irmã acho que no ano, às vezes, duas pneumonias ou 3, não sei, por ano. Minha irmã vivia dentro do hospital. Mas minha mãe nunca aceitou aquilo. Nunca. Minha mãe, ela falava de Deus, orava para todo mundo, orava para os médicos, orava para os enfermeiros, orava para os pacientes, orava para todo mundo. Minha mãe nunca aceitou. Ela tinha fé que um dia o meu milagre ia chegar. Como chegou? É duro, irmãos. Então não aceite. Se um problema, a não ser que você esteja sendo provado, que eu acho muito impossível, né? Mas se você não estiver sendo provado por Deus, se levante, se posicione. Se posicione. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Se posicione nesta noite. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Que Deus abençoe todos vocês que ficaram comigo aqui nesta live, amém? Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.